Olá e bem-vindos de novo. Agora, na nossa quarta aula, vamos falar sobre atuadores. Basicamente, os atuadores são dispositivos eletrônicos que interagem com o ambiente de forma a atuar sobre ele. Ou seja, algo que vai rodar, um motor, uma coisa do tipo, algo que vai piscar. Ele vai executar alguma ação. Diferente dos sensores que percebem o ambiente, ele vai atuar no ambiente. Vamos ver mais um pouco sobre eles? Aqui então a gente tem alguns exemplos de atuadores. Iniciando aqui com motores, esses são motores DC, motor de passo, servomotores. E o interessante é que alguns desses motores você pode conseguir dentro de equipamentos que você já tem em casa, né? Que não estejam funcionando, por exemplo. Então, esse motor aqui e o motor de passo eu consegui de uma impressora velha que não estava mais funcionando. Desmontei e peguei os motores que, dentro de um outro sistema, funcionaram perfeitamente. Saindo desse mundo dos motores, a gente tem aqui, por exemplo, uma bomba d'água, que também é um atuador. Relacionado aqui a LEDs, né, coisas para piscar, para aparecer uma luz, uma coisa, a gente tem um LED infravermelho, a gente tem aqui uma telinha, né, um LED aí de 8 segmentos, a gente tem diversos LCDs, a gente tem o LED comum e também temos alguns outros tipos de atuadores, né, como por exemplo esse aqui é um buzzer. Basicamente ele emite um apitinho, pi, e você pode regular a frequência dele. Outro tipo de atuador poderia ser também, por exemplo, uma caixinha de som. Continuando, aqui a gente tem um laser. Desses lasers vermelhos que a gente usa para dar aula, por exemplo. E, por fim, um relé. Basicamente, o que ele faz é ligar aparelhos que, por exemplo, a gente liga na tomada, né, que usa uma tensão mais alta. A gente consegue ligar eles no Arduino e usar, por exemplo, o Arduino para fazer alguma programação para ligar algum aparelho eletrônico, fazer um café de manhã só com apertar do botão, com a sua interação aí com Bluetooth, alguma coisa do tipo. Então isso é bem interessante. Vamos agora realizar a testagem de um LED, que é esse componente aqui. Para ele funcionar, ele não pode receber uma corrente ou uma tensão muito altas. Então, para isso a gente tem um resistor. Esse resistor aqui é de 220 ohms. Daí, aqui a gente liga o negativo e aqui a gente liga o positivo. Então, se a gente vier aqui no Arduino, como é que essa conexão vai funcionar? O negativo vai vir diretamente aqui no GND. E o positivo, ele vai vir. Se a gente quisesse que ele ficasse ligado sempre, a gente ia colocar ele aqui no 5 volts. Mas como a gente quer modificar o que está acontecendo, né? Eu vou colocar aqui um pino digital. No caso aqui, o pino 9. Para a gente programar aqui como fazer para o LED piscar, a gente já tinha feito isso na primeira aula. Basicamente, a gente pode vir aqui em File, Examples. No Basics, a gente tem aqui o Blink. Só que aqui no caso, ao invés de ser o LED built-in, que é aquele que é dentro do próprio Arduino, a gente vai querer o LED na porta 9. Então, é só a gente modificar esses valores aqui para que ele funcione corretamente. Como esperado, então, a gente observa aqui o LED piscando. Acende um segundo, apaga um segundo, com toda a nossa conexão aqui, resistor e tal, tudo funcionando direitinho. Ainda falando sobre atuadores, a gente tem aqui um motor ligado numa rodinha e uma ponte H, que basicamente vai auxiliar a gente a regular o quanto de tensão a gente está enviando para o motor, certo? Para a gente ligar
o motor, a ponte H e o Arduino, a gente precisa soldar esses fios para ligar aqui nesses pininhos no motor e fazer uma conexão para o Arduino. A primeira etapa é a gente desencapar os fios, porque aqui vocês podem observar que não tem nada da parte de cobre do fio em si aparecendo, só o plástico. A gente usa esse alicate aqui para expor aqui o fiozinho em si. Em seguida, a gente vai estanhar esses fios. Então, ao invés de deixar eles com vários microfiozinhos soltos, né, a gente vai passar o estanho para facilitar no momento da conexão e também para evitar que tenha algum problema. Então, aqui a gente tem aqui o estanho, né, derretendo no ferro de solda, e a gente passa aqui para estanhar corretamente os fios. Com as pontinhas dos fios estanhados, então, a gente tem duas formas de fazer a conexão, né? Para esse projeto, uma delas vai ser ligar o fio diretamente aqui no motor. Então, nessas pontinhas que a gente tem no motor, a gente vem com a solda e o estanho e liga ela nessa pontinha. E aí, nas duas extremidades, que é o para ir para um lado e para o outro. Então, a gente vê aqui que... Então, aqui a gente vê que os fios ficaram presinhos no motor. E a grande maioria das pontinhas dos fios a gente vai querer ligar em conectores. Para ligar na protoboard, a gente precisa desse conector que tem uma ponta para a gente enfiar nos buraquinhos da protoboard. Esse aqui, no caso, é um conector Modul macho. E a gente vai ligar, por exemplo, uma pontinha do fio negativo, que é o fio preto aqui, nesse conector. Então, aqui eu já tenho ele preso, né? Eu vou primeiro passar um pouquinho de estanho aqui na parte do conector, para facilitar de colocar o fio. Com o ferro de solda lá, eu venho aqui e coloco o fio. Daí ele estanha e eu tiro. É importante que ele fique bem rente para que o conector Modul possa estar ligado corretamente, né? E aqui nós temos um fio com a pontinha para enfiarmos aqui na protoboard. Aqui então a gente tem todos os fios com as pontinhas específicas, né? Esse caso aqui foi o único que ficou diferente, que foi o conector Modul, só que fêmea, para a gente encaixar nesses pininhos aqui da ponte H. E agora a gente precisa apertar essas partes aqui para prender o fio. Então a gente vem aqui e aperta. Então você pode observar aqui que esse aqui ele tá apertadinho no fio, para o fio não escapulir, digamos assim. E esse aqui ainda tá aberto. A gente vai fazer isso para todos os conectores. Agora, com todos os nossos fios preparados, a gente vai usar nosso espaguete termorretrátil para que os fios não fiquem expostos, assim, né? Que eles correm o risco de um encostar no outro. Eu só preciso esse aqui, que é uma pontinha pequena, fiquei exposta. E no outro caso, a gente pode cobrir basicamente tudo, deixando o buraquinho para enfiar. Com os espaguetes encaixados no lugar onde a gente quer que eles fiquem, né? A gente vem aqui com um isqueiro, uma fonte de calor qualquer, né? E eles vão... Aqui, esse aqui saiu. Tem que voltar ele pro lugar. Mas ele vai aquecer, né? Aquecer e reduzir de tamanho, até que esteja bem apertadinho cada um
das pontas. Bem, agora com todos os fiozinhos encapados e com as conexões necessárias, né? A gente pode prendê-los aqui na ponte H. Então, esses aqui vem no em A, no em B e no enable. O enable vai determinar a velocidade e o em A e o em B a direção, ou seja, sentido horário ou anti-horário, por exemplo. E é isso aqui, a gente vai ligar lá na protoboard para ligar no Arduino. Por fim, o motor em si, né? Que a gente vai ligar aqui. Nessa conexão. Então, estamos prontos para ligar a ponte H no Arduino através da protoboard. Certo, então aqui a gente tem o nosso sistema já ligado no Arduino, né? Então, a gente tem as 3 portas, sendo que o nosso enable tem que estar ligado numa porta com esse tiozinho aqui, para indicar que a gente consegue modular a frequência e regular a velocidade. As outras duas tanto faz, para a gente aqui tá 8 e 7, né? E a gente liga aqui a ponte H na alimentação principal e o GND, e aqui no Arduino, o Vin e o GND. Para a gente alimentar o Arduino, a gente não consegue usar diretamente o computador, porque ele puxa muita corrente. Então, a gente utiliza aí uma fonte externa, que é o que fica ligado aqui na tomada. Aqui a gente tem, então, o nosso código que vamos fazer para rodar o motor, né? Então, primeiramente, a gente tem que declarar os pinos. A gente vai declarar o pino 9, o pino 8, e o pino 7. Todos eles como pinos de saída. Então, o que que eu quero? Quero que ele vá para um lado, depois ele vá para o outro. Então, eu vou colocar aqui, ó, digital write, pino 8, high, e pino 7, low. Isso porque, como o 8 e o 7 são o em A e o em B, eles precisam ser opostos para registrar aí os polos dentro do motor e fazer com que ele gire. O 9, como a gente comentou, para escrever a velocidade. Então, a gente vai colocar aqui, ó, analog write, no 9, e eu vou colocar aqui a velocidade de 200. O máximo é 255, então 200 é um pouco menos do que o máximo. Daí eu quero que ele fique girando para esse lado por 1 segundo. Daí eu venho aqui, desligo aqui o motor, né? Vou pedir aqui para ele ficar desligado também por 1 segundo. E agora, novamente, eu ligo ele agora para o outro lado. Então, aqui agora é low e aqui é high. Ao final, eu quero que ele fique parado por 1 segundo novamente e esse processo se repete.
Eu baixei o programa então aqui do computador e posso ligar aqui na tomada. E automaticamente o motor vai começar a girar, ele vai para um lado e vai para o outro. Você vê que 200 é uma força relativamente alta assim, ainda, né? Pelo menos aqui com a tomada. Caso você utilizasse um pack de baterias, podia ser que não fosse tão forte assim. Nessa aula, então, a gente viu um pouquinho sobre atuadores, a gente viu como ligar aí e fazer funcionar um LED, assim como também um motor, utilizando ponte H e inclusive uma fonte de alimentação externa. Espero que você tenha gostado do conteúdo e até o próximo!